Pois é, a obesidade é justamente um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. A doença atinge mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, cerca de 72 mil brasileiros morrem anualmente por causa da doença. É sobre esses números que eu converso agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da Regional Goiás. Boa tarde, doutor Joed. Obrigado pela presença aqui no TJ Goiás. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu que agradeço o convite, que é sempre importante esclarecer a população sobre estas doenças crônico-degenerativas. Então, queria começar justamente, doutor, perguntando quais são os prejuízos que o diabetes traz para a nossa saúde. Olha, inicialmente, nós temos que saber que o diabetes é pandêmico, não é? Como você disse, são mais de 400 milhões e na América Latina, por exemplo, esses números irão quase que duplicar até o ano de 2045. Então, esse é um problema de saúde pública grave. Agora, para a saúde individual da pessoa, respondendo mais diretamente a sua pergunta, o diabetes é uma constelação de complicações, traz uma constelação de complicações. As principais complicações do diabetes e as mais devastadoras são para o sistema cardiovascular, porque a principal causa de mortalidade no diabetes mellitus do tipo 2 é a doença cardíaca isquêmica do coração, o infarto, conhecido infarto, e os derrames cerebrais, ou acidentes vasculares cerebrais. Também há prejuízo e grande para os rins, sendo o diabetes hoje uma das principais causas de doença renal em estágio terminal, levando as pessoas para a tão temida hemodiálise. Também há consequências para os nervos periféricos e outros órgãos do organismo. Por que a doença ainda mata tanto no mundo, doutor? Olha, pra você ter uma ideia, hoje nós temos em torno de 212 milhões de pessoas passeando para lá e para cá que não sabem que têm diabetes, não diagnosticados. Talvez falte um pouco de mais investimentos de políticas públicas para o rastreio dessa doença. Daí a importância desse Novembro Azul e das campanhas desenvolvidas pela SBEM e pela Sociedade Brasileira de Diabetes, esclarecendo a população para procurar o seu médico, para que esses médicos também sejam capacitados para fazer o diagnóstico precoce do diabetes, porque quanto mais precoce o diagnóstico, menor o impacto destas complicações que a gente chama de complicações crônicas do diabetes. Nesse sentido, o que o poder público tem feito? Olha, a gente tem travado algumas batalhas no sistema público, mas muitas coisas já foram feitas. Por exemplo, aqui em Goiás foi inaugurado recentemente o CEAD, que é um centro de referência para atendimento aos pacientes com diabéticos, com link com o Hospital Geral de Goiânia. Esse é um avanço, além de detecção de diabetes, esse centro também detecta precocemente as doenças da retina, dos olhos, também que são outro órgão importantíssimo afetado pelo diabetes, são os olhos, principalmente a retina, podendo levar até a cegueira quando não diagnosticado a tempo e não tratado adequadamente. Eu falei agora há pouco sobre a importância mesmo de se cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos. Essa questão da alimentação, doutor, quais os cuidados que deve ter? Por exemplo, aquela mania do docinho, tem algumas pessoas que abusam um pouco, eu confesso que eu sou um pouco doceiro. Sim, quais os cuidados tem que ter mesmo? Sim. Quando que o doce se torna um vilão? Ah, sim, com certeza. O doce se torna um vilão a partir do momento que o indivíduo é sedentário. Sim. Se o indivíduo vai a um restaurante, ele almoça, ele se farta em um almoço e come aquele tanto de doce de sobremesa, e aquele indivíduo é um indivíduo sedentário, ele começa a entrar em risco, se ele, repetitivamente ele continuar com esse sistema alimentar. Se for um indivíduo fisicamente ativo, ele pode se dar ao luxo, às vezes, de ir num restaurante e comer a sua sobremesa sem peso de consciência, principalmente se não tiver antecedentes familiares para diabetes. As pessoas que têm parentes em primeiro grau sempre têm que ter mais cuidado com a alimentação. Então ela é hereditária? O tipo 2, ele tem um certo grau de hereditariedade, mas é o que a gente chama que diabetes é uma doença poligênica, porque sofre interferência do meio em que nós vivemos. Então, além da parte genética, tem a parte do meio. Então, às vezes, tem pessoas que têm parentes que têm diabetes, mas nunca vão desenvolver, porque nunca vão ficar sedentários, não vão ficar grandes obesos e vão cuidar do peso e não vão desenvolver. Outras pessoas que têm parentes diabéticos, mas não cuidam
do seu dia a dia, como você disse, de dieta e exercícios, eles têm maior risco de desenvolver essa patologia. Na criança, a preocupação deve ser maior? Quais os cuidados os pais têm que ter com a criança? Principalmente quando eu acabei de falar, a questão do doce, né? A criança Exatamente. adora doce. A criança adora doce e o que está ocorrendo hoje em dia, antigamente criança e adolescente era afetado principalmente com diabetes mellitus do tipo 1, que é aquele em que o pâncreas para de produzir quantidades suficientes de insulina para queimar a glicose. Hoje nós estamos tendo algumas endemias e até epidemias de obesidade em adolescentes, e isso levando ao aumento do diagnóstico de diabetes de tipo 2 em crianças e adolescentes. Então, para essas crianças e adolescentes, vale também dieta regular, exercícios físicos regulares e também conter um pouco o abuso de doce. Para criança a gente diz assim, use, mas não abuse do doce. Tá certo, então queríamos mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui no TJ Goiás. Muito obrigado obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Ana.